Olá, pessoal, uma boa noite. Joseph Thomas Sheridan Le Fanu nasceu em Dublin em 1814, descendente de protestantes da Normandia expulsos com a revogação do Edito de Nantes em 1685. O escritor frequentou o Trinity College a partir de 1833. Tornou-se dono de diferentes jornais, escreveu 15 romances e inúmeros contos. Sobre ele afirmou o romancista E. F. Benson: o trabalho de Le Fanu é de primeira linha. Ninguém mais tem um toque tão certo em misturar a atmosfera misteriosa na qual o horror se reproduz sombriamente. Sua obra Carmila, um dos grandes livros da ficção vampírica, teve como influências o poema Christabel, de Samuel Taylor Coleridge, de 1797, e a pesquisa folclórica histórica do clérigo Sabine Baring Gould, e veio a influenciar Bram Stoker, entre muitos outros. Tenho o prazer hoje de receber, então, a Júlia Moon e o Carlos Primati, né, para a gente ter essa conversa deliciosa sobre Le Fanu. Júlia, quer apresentar-se, por favor? Com todo prazer. Tudo bem? Sou escritora. Minha área, minha praia, costumo dizer, embora a praia seja um lugar meio proibitivo para vampiros, né? Mas a minha praia é de vampiros em primeiro lugar e criaturas obscuras em geral, né? Em segundo lugar. Né? Comecei a escrever em 2000, né? Antes disso, eu vivi uma vida de mortal, né? Como publicitária, com todos os seus pecados mortais, né? E a partir de 2000 comecei a escrever contos. Eu escrevia, na verdade, e guardava nas minhas gavetas, mas a partir de 2000 e 2003 exatamente, eu publiquei o meu primeiro livro, que foi uma coletânea de histórias de vampiros, chamado Luar de Vampiros, né? Que é uma brincadeira com o meu nome, que é Julia Moon, né? Moon com aqueles dois Os, como se fossem dois olhos assustados, né? Então, eu comecei a escrever em 2003 com um livro publicado, depois eu lancei várias coletâneas, né? E em 2009 lancei o meu primeiro romance de vampiros chamado Kaori, né? Perfume de vampira, porque Kaori em japonês significa fragrância, o perfume, né? E essa minha vampira tem uma qualidade especial que é ter uma fragrância, ter um perfume maravilhoso, né? Então, por onde ela passa, ela deixa no ar, né, um perfume de sensualidade, né? Então, a ideia é traduzir em alguma coisa física essa sensualidade, né, que existe em certas pessoas, que não precisam ser as mais bonitas ou as mais expansivas, mas deixam no ar aquele clima erótico, né? Cheio de desejo. Então, essa seria a minha Kaori. Então, depois de lá, lancei mais 2 livros da série, a Kaori 2, Coração de Vampira, né, que aparecem várias criaturas do folclore brasileiro, o boto, lobisomens e outras criaturas, né, obscuras geralmente, e eu lancei um spin-off chamado Kaori e o Samurai Sem Braço, né, que ele se passa todinho no Japão feudal, né, e conta 3 aventuras da Kaori junto com um samurai que não tem o braço esquerdo, mas ele fez um pacto com os demônios, né? E quando ele luta contra criaturas sobrenaturais, o braço esquerdo volta, cheio de poder, né? Então isso dá a ele uma força extraordinária. Então, de lá para cá, eu andei publicando alguns livros na área infanto-juvenil, em parceria com amigas escritoras, né? Então, eu escrevi A Gótica que Não Gostava de Fantasmas, né? Que é uma história de uma menina que faz cosplay de animes e tal, e que escrevi junto com a Regina Drummond, né? Que é uma artista bem reconhecida, super experiente, que me deu várias dicas, inclusive. Né? E escrevi também uma coletânea chamada Histórias Felinas, né? Que são só histórias de gatos. Né? Então, hoje eu tenho um interesse particular também em relação a Camila, que aparece um gatinho preto, né, em determinado momento da história. Mas, enfim, são várias histórias de gatos que eu escrevi em parceria com a Helena Gomes, que é outra autora super conhecida na área infanto-juvenil. Né? Então, agora eu estou com uma coletânea em segunda edição, lançada pela editora Cisco, que chama Flores Mortais, né? Que está à venda por aí.
e na editora e em algumas livrarias, né? E ali nesse Flores Mortais, logicamente as flores são as vampiras, né? E elas são mortais, por que será? Bem, então, nesses contos eu procuro mostrar vários aspectos do feminino, né? Só que do ponto de vista das vampiras, né? O que é ser uma mãe vampira? O que é ser uma... Como se desenrola uma concorrência entre irmãs, né? Entre duas vampiras, e por aí vai, né? Tem, inclusive, a primeira história da Kaori, né? Que eu escrevi um conto com ela, e a partir daí é que deu origem a toda a série. Olha, parabéns. Sempre muito citada, muito influente. Obrigado, Júlia. Carlos, por gentileza. Bom, eu sou Carlos Primati, eu sou principalmente pesquisador do gênero fantástico, mas em particular no cinema, no audiovisual, né, e a literatura, embora tenha feito parte assim da minha formação, da minha infância e adolescência. Eu lia muito mais quando eu era jovem do que depois de um tempo, que a gente vai ficando, dependendo da atividade, cada vez com menos tempo disponível, né? Mas alguns processos acabaram me aproximando da literatura nos últimos anos. Eu queria falar, primeiro de tudo, que é um privilégio estar aqui com a Julia Moon, que ela falou que começou a escrever em 2000 e publicou em 2003, então eu peguei bem o comecinho dela, porque ali por volta de 2001, 2002, eu estava preparando um livro chamado Voivode, junto com o Cid Vale Ferreira, que foi organizador. Eu criei a editora que lançou esse livro na época, chamado Pandemonium, e a gente já falava da Julia Moon o tempo todo, né? E aí passou todo esse tempo e vampiro não envelhece, a gente sabe, e aí hoje, né, nos últimos anos, assim, eu tenho visto muito a Júlia sendo mencionada e tem toda uma legião de fãs jovens, assim, que olham para ela, assim, já como essa autora consagrada, então é muito bacana. E o Le Fanu, ele se encaixa ali no Carmila. O que me chamou muita atenção, como tradutor, principalmente, mais do que como leitor, é que ele era absurdamente elegante. Ele tinha uma escrita muito rebuscada, muito rica, mas muito fácil de ler, de uma leitura super suave. E eu confesso também que minha leitura do Drácula é coisa do século passado também, né? E eu lembro que foi um sofrimento ler o Drácula, né? Foi uma coisa assim, ele é epistolar, né? Ou seja, ele é narrado através de cartas, notícias, diários, tal. Então era uma coisa meio sofrida para mim, como adolescente, ler, e eu falei, putz, eu adoraria estar entendendo melhor isso, né? Eu devo fazer uma nova leitura do Drácula em breve, porque vai sair uma versão expandida chamada Poderes das Trevas, que também sai pela Clepsydra, já está prestes a ir para a gráfica e tal. E o Carmilla, ele é 25 anos antes do Drácula. É um quarto de século, é muito tempo. E de 1871/72, o Drácula é de 1897. Então, eu vejo o Le Fanu como esse sujeito, assim, que ali no terço final do século XIX já é um autor que soa moderno, né? Eu não vejo muita coisa no Carmilla que eu fico pensando, isso é estranho para o século XX ou século XXI. Não, eu acho incrível, assim, como tradutor, aquilo foi uma delícia, porque eu me sentia absolutamente à vontade de mexer com as palavras do jeito que eu quisesse, porque não parecia que tinha algum sentido que se perdeu, ou ele descrevia alguma realidade que não se conecta mais com a gente, né? Algum comportamento, alguma configuração de relações ou de sociedade, alguma, sei lá, classificação de ordem, de como, sei lá, um nobre fala com um plebeu, qualquer coisa assim, né? Não tinha nada dessa artificialidade. Até eu vou entrar mais detalhes, provavelmente, quando for falar da tradução, porque tem umas coisas que eu adorei ali, mas o que eu vi no Le Fanu foi isso. E eu não conheço, infelizmente, eu estava prestes a talvez traduzir um livro de contos e fantasmas dele, mas a gente busca muito o ineditismo, e quando a gente ia descobrindo que certas coisas já foram publicadas, a gente era obrigado a descartar. Eu ia, por exemplo, traduzir o primeiro conto de fantasma dele, que chama The Ghost and the Bone Setter, se eu não me engano é esse o título, primeiríssimo conto dele.
E ele é muito engraçado, ele tem é um sujeito que vai, eu não lembro de muitos os detalhes, mas é um sujeito que vai roubar um esqueleto no cemitério, aí ele leva um cara junto, ele é super covarde, então tem todo o elemento cômico ali misturado com as coisas. Eu falei, pô, isso já é interessante. Mas ele recebeu, digamos assim, a melhor chancela possível que o M.R. James, né? M.R. James, um dos maiores autores de contos de fantasmas, ele cravou, né, na época, que o Le Fanu estava em primeiro lugar. Ele é o melhor de todos, assim. Então, você classificar como Le Fanu, que a gente vai sempre pensar nele como um autor de vampiro, né? Como o maior autor de contos de fantasma da geração dele, é uma coisa bem bacana. Depois eu vou falar do outro texto dele que eu traduzi, que aí tem fantasmas, né? E aquela coisa, né? Isso eu aprendi com o Cid, né? O Cid Vale Ferreira também. História de fantasma nem sempre tem fantasma, assim como o conto de fadas nem sempre tem fadas, né? Então, quando você fala ghost story, né? Você fala é uma ghost story, significa que tem ali uma presença que pode ser um fantasma, pode ser um espírito, pode ser um diabinho, pode ser alguma coisa, mas tem essa ideia do ghost story. Mas o próprio Frankenstein, né, surge num desafio de escrever uma ghost story, né, e o fantasma da Mary Shelley acabou sendo esse cadáver redivivo. Mas no caso do Le Fanu, até onde eu sei, né? As antologias de contos de fantasmas, eles realmente estão explorando isso. Então, mesmo sem ter lido, né, eu já projeto assim como algo de uma classe superior, porque a capacidade de escrita dele era sofisticada demais, que eu imagino que a narrativa mais banal faz uma leitura agradável, né? Até eu posso dizer que os apoiadores, os leitores aí que receberam Carmila, no geral, falaram que não gostaram muito do Juiz Harbottle, né? Eu não me aprofundei muito, assim, eu fiquei um pouquinho surpreso, porque é uma história que tem um humor muito sutil, talvez isso não pegue alguns leitores, né? Um juiz ruim pra caramba que se ferra e é castigado né, por um processo sobrenatural, mas ele faz umas descrições de cenários que são absolutamente cinematográficas. E é uma coisa que, como alguém ligado ao cinema, me interessa muito entender, e eu admito que eu acho que eu nunca vou descobrir isso, é em que momento da literatura que a gente começa a ter realmente uma riqueza de descrição que a gente tem, não sei se vocês vão entender, mas a gente tem a impressão que a gente entende até em que ângulo aquilo está sendo visto. Né? A gente lê o parágrafo e você não imagina uma coisa genérica, você entende se você está olhando de baixo para cima, se você está sobrevoando, se você está fazendo uma panorâmica, né? E o Le Fanu tem isso, e eu fiquei encantado traduzindo, e é aquele desafio de não fazer besteira, né? Tipo, isso é muito bom, eu tenho que traduzir para o português e tem que ficar bom ainda. E aí tem uma determinada cena que a gente, né, é uma cena cinematográfica mesmo, que é esse juiz chegando a um pântano que tem umas árvores com várias pessoas enforcadas, várias são centenas. Peraí, vamos com calma, vamos por atos. Não, então, não, mas só como prefácio, assim. E prefácio. aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, isso aqui né, é uma literatura de um patamar diferente, assim, porque, repito, por mais que fala, a trama não é muito boa, não, mas é bem escrito pra caramba. Pois é, e lembra até o Alan Poe em alguns momentos, né, nessas descrições de atmosfera e tal, a mim pelo menos. Muito obrigado, Carlos, um prazer aí te ouvir. Bom, estamos falando então desse livro Carmila também, né, que se não me engano foi publicado em 1871, e eu vou pedir para a Júlia que faça uma pequena, se você conseguir resumir um pouquinho essa história que é bem complexa e profunda, mas Júlia, por favor. Teu microfone está mutado, Júlia. Obrigado. Desculpe. Obrigado. Então, eu vou tentar ser breve e ressaltar, talvez, o que mais me encantou na história, né? Porque acho que para vocês poderem apreciar mesmo a história, comprem o livro do Carlos, na tradução do Carlos, e apreciem em todos os seus detalhes, não é mesmo?
A história da Carmila é, na verdade, a história de duas mulheres, né? Duas mulheres, sendo que começa com a Laura, que é a garota de 19 anos, né? Que mora com o seu pai e duas damas de companhia, vamos dizer assim, né? Num castelo, num lugar muito ermo, sabe? Muito separado dos outros, eles são muito solitários, né? Em Estíria, né? Eu agora não me recordo muito bem a época que passa a história, mas me parece que deve ser por volta de 1600, 1700, por aí. O Carlos acho que pode até me ajudar, de repente. Império Austro-Húngaro, acho que eles citam, né? Não é? Porque exatamente aquela época, inclusive, que teve um boom de vampiros, né? Aparecendo nos relatos populares, vampiros sendo ainda investigados, ou talvez um pouco depois dessa época, né? Porque a gente vê uma influência, né? No formato do vampiro nessas narrativas, né? Mas, enfim, voltando à história. Então, a Laura mora com seu pai, duas governantas ou duas damas de companhia, num castelo, né? Num lugar muito afastado de qualquer outro vizinho, de amigos, né? E ela espera pacientemente pela visita de uma garota da sua idade, ou um pouquinho menos, né? Que vai tirá-la dessa solidão, vai ter uma companhia para conversar, tal, e recebe a notícia de que a menina não vê mais porque ela faleceu, né? E aí é que, assim, por uma coincidência enorme, exatamente nesse momento, né? Aparece a Carmila, né? E ela aparece de uma forma completamente cinematográfica, né, Galo? Né? Se você imagina uma carruagem disparada, uma carruagem negra disparada, né? Mulheres dentro da... Você ouve gritos, né? Femininos de dentro da carruagem, os cavalos correndo como se estivessem assustados, tomados por alguma entidade sobrenatural, né? E a carruagem tomba, né? E de lá é resgatada uma moça lindíssima, que é a Carmila, né? E que vinha acompanhada da sua mãe, né? E essa mãe, ela recebe um comunicado de que, na verdade, ela não recebe o comunicado, ela está indo com muita urgência para algum compromisso, né? Que ela não deixa muito claro o que é. E como a moça que sofreu um acidente não está em condições de seguir viagem, então ela pede ao pai de Laura, né, que a hospede durante alguns meses até ela retornar, né? E aí fica a Carmila na companhia de Laura. Então é assim que começa a história, e aí segue-se uma série de diálogos entre as duas que é muito moderno, é uma coisa muito de garotas, né? Então elas trocam confidências e elas falam, inclusive eu estava comentando agora com o Carlos e com o Afonso, né? Elas têm uma conversa com a Laura perguntando a Carmila como é que foi o seu primeiro baile, né? Como duas meninas conversando sobre alguma festa, né? Alguma balada nos dias de hoje, né? Então, e tem todo um envolvimento da Carmila, né, que vai se aproximando da Laura, né, usando essa cumplicidade, né, porque as experiências que a Laura tem, inclusive de uma lembrança de quando ela era pequena, então, ela sempre fala, nossa, eu tive a mesma experiência, né? Então vai criando essa identificação entre as duas, né? E é assim que ela começa a se aproximar, né? E sim, existem algumas cenas em que existe essa atração que ela simplesmente ela dedica a Laura, né, palavras, né, de amor ou de entrega, né, de sentimento, né? E vai suindo a história até que começa o lado realmente vampiresco, né? Que começam os ataques, etc, etc, né? Eu não sei se eu devo contar muito de como a coisa se processa, porque eu espero que ainda haja alguém que ainda não leu, né? E que possa apreciar o andamento da história, né? Mas o que eu achei muito interessante, que me ficou muito na lembrança desde a minha primeira leitura, é essa aproximação, né? A forma como o escritor, o Sheridan, vai mandando, né? vai tecendo essa teia da Carmila em volta da Laura com uma delicadeza e com conhecimento do universo feminino que acho até meio difícil de encontrar em outros escritores, pelo menos daquela época, né? Eu não me lembro muito bem. Mas, enfim, e aí, na hora que começam a surgir pistas da real identidade da vampira,
é engraçado como as pessoas, você vê o leitor, né, identificando todos aqueles detalhes que levam a crer quem que é, né, a vilã da história, né, e a personagem, a Laura, não percebe, né, então dá aquela angústia na gente, né, que realmente também a prerrogativa do escritor é criar essas emoções também no leitor, né. E é isso, e no fim, né, não vou contar o final, mas é um final um pouco moralista, como tudo, né, naquela época, né, mas, de qualquer forma, a vampira em si, né, ela é muito encantadora. Né? Eu acho que, mesmo com esse final moralista, em relação a outras histórias que eu andei lendo, né, de vampiros, pelo menos os mais antigos, ela é muito pouco moralista. Eu acho que ela não chega a ter uma atitude de condenação absoluta, e com a Carmila sendo uma coisa horrorosa, uma criatura medonha, sabe? Eu acho que até a última linha, o Le Fanu, ele mantém o encantamento, né, que a Carmila deixou na cabeça da Laura. Né? Então, isso achei bastante interessante. Né? Perfeito, olha que luxo, gente, né? Um resumo feito por uma autora conhecida e reconhecidíssima. Obrigado, Júlia, muito obrigado. E tem, inclusive, essas partes, né, elas tremem, elas beijam meu rosto, né, que são bem ousadas, assim, né? Existem os trechos que, inclusive, ela descreve sensações físicas, né, com a Laura sentindo um carinho na região do colo e coisas assim. Então, puxa vida, é uma descrição bem mais detalhada do que, né, eu esperaria, né? Que interessante, muito bom, obrigado. Bom, Carlos, então vamos falar um pouquinho mais da tradução, né? Porque a gente está falando desses textos, como você falou do Drácula, né? Que às vezes tinham um outro contexto, que eram publicados às vezes em jornais, né? Enfim, queria que você comentasse quais as dificuldades que você encontrou. E tem talvez alguma pesquisa histórica mesmo que você tenha que fazer também? Conta para a gente como é que foi, por favor. Bom, eu devo dizer que, embora tenha levado algum tempo, eu não lembro quanto tempo eu levei, 2 meses, não sei. Ele é uma novela, né? Não chega a ser um romance, não é tão grande assim. Mas o que a Júlia falou é uma coisa que me motivou demais a traduzir, que são as características das duas meninas. E muito rapidamente, isso aí não é segredo nenhum, é descrito. Muito rapidamente eu detectei que a Laura, ela é muito mimada, né? Ela é uma adolescente mimada. Ela fala isso. Ah, eu moro sozinha com meu pai, minha mãe morreu e eu tenho 2, né, governantas que cuidam de mim e eu sou muito mimada. Né? Então, aquilo ali, quando ela fala aquilo, quando eu pegava as falas dela, eu não precisava mexer muito, eu não acrescentei uma camada minha de uma adolescente mimada, mas eu percebia como aquilo tinha que ter uma cara de mimada. Quando ela fala, o médico que foi me atender tem uma cara horrorosa, cheia de buraco e feridas no rosto, aquele nariz nojento. Né? Então, quando ela descreve um personagem mais velho, ela fala, aquele médico feio, né? É sempre de uma adolescente mimada, afetada e carente, né? Então isso eu achei delicioso. E a Carmila tem uma preguiça insuportável. Ela acorda 4 horas da tarde, ela tá sempre caída nos cantos, ela tá sempre fraca, e à noite ela fica toda dinâmica e tal. E esse aspecto... Desculpa te interromper, mas para mim é algo muito interessante mesmo, né? Como ele sempre está jogando pistas. Isso que no teatro a gente chama subtexto, né? Que ele não fala, mas você vai descobrindo coisas que ele está deixando. Não, tem uma coisa maravilhosa nessa questão, né? Que tem muito a ver com a cultura vampírica, e a Júlia domina isso como ninguém aqui. Que é, por exemplo, a Carmila, assim como o Lord Ruthven, lá do Vampiro do Polidori, e do Varney, no Varney, o vampiro, esses vampiros, eles tiram a energia deles da lua, do luar, do brilho da lua. Né? Então, o vampiro, ele é animado, ele é dinâmico, ele é uma figura viva, né, e vivaz, graças ao poder da lua. E aí, na cultura moderna do século XX, especialmente no cinema, chegaram à conclusão, né, que se o vampiro é forte, né, se o luar fortalece o vampiro, o sol enfraquece.
né? E isso é do cinema, que o negócio, o vampiro sai no sol e é tostado e morre, vira um punhado de cinzas. Isso não Parece existe que na começou no Nosferatu, né? Exatamente, então é bem no comecinho, e daí o cinema meio que adota isso. E aí o que você vê, aí a gente volta para a sutileza do Le Fanu e, de repente, até outros autores, mas falando especificamente do Carmilla. Essa preguiça, né, essa languidez que a Laura descreve, até como algo meio irritante, porque ela é mimada, né, e ela queria uma amiguinha mais presente, mas com encantamento dessa languidez, dessa preguiça, dessa malemolência aí da Carmilla. E aí você deduz, porque ela é forte ao luar e ela é fraca à luz do dia, por isso que ela dorme até as 4 da tarde, né? E assim por diante. Mas a principal sutileza que eu percebi, não sei se a Júlia concorda, é que aí é o talento do Le Fanu, e eu tive um cuidado extremo de traduzir isso, nunca inserindo alguma coisa. Isso eu não faço como tradutor de jeito nenhum. Acho que nenhum tradutor sério faz. Mas ele sugere, de uma maneira extremamente indireta, que a Carmilla exerce uma espécie de hipnotismo nas pessoas. Porque a todo mundo que olha para ela enxerga a menina mais linda que existe. Eu gosto muito disso, da governanta que vai atender a Carmilla logo que ela chega, e a Laura pergunta, como que ela é? Como ela é? Fala, é a mulher mais linda que eu já vi na vida. Daí você imagina falar isso para Laura, né? Tipo, não sou eu a mais linda, né? Ela é mais linda do que eu. Então ela é tão linda, tão apaixonante, tão maravilhosa, que quem olha para ela, né, fica absolutamente, como você falou da teia, né, fica ali preso na teia que ela tece, né, imaginária ali e tal. E eu percebo isso, né, como tradutor e como leitor, com o toque da mão dela. Porque tem determinados momentos que a Laura descreve que ela colocou, né, encostou a mão no braço dela, da Laura, e ela sentiu como se o tempo parasse, como se ela não tivesse reação, como se ela não conseguisse abrir a boca, ou seja, é uma espécie de hipnotismo que ela exerce com o olhar, com o toque, né? E aí eu vou dar um pequeno spoiler, mas não muito grande. E isso me chamou a atenção particularmente quando aparece o vendedor de amuletos no castelo, né? Que é um sujeito corcunda, né? Meio todo torto, lá todo desajeitado, que ele vem com um cachorro que acompanha ele e ele vende amuleto contra o Upiri, né? Que a origem da palavra vampiro é o Upiri. E ele fala, moças, tem um Upiri atacando nas redondezas, todo mundo está sabendo disso, tem muita gente morrendo, e eu estou vendendo poções e amuletos para vocês se protegerem. E ele está lá embaixo, aí a questão cinematográfica, né? Ele está lá embaixo olhando para cima, e a Carmilla e a Laura estão ali na sacada do castelo e tal. E ele fala, moça, estou vendo daqui que apesar de você ser uma moça tão linda, tem esses horríveis dentes pontiagudos que não combinam com o seu rosto, e é uma beleza tão completa, mas esses dentes asquerosos que devem machucar você, eu tenho uma lima aqui que eu posso deixar eles lixadinhos e arredondadinhos, sei lá. E a Camila fica enfurecida, começa a chegar, some daqui, seu desgraçado, não sei o que lá, se meu pai tivesse aqui, você ia ser castigado, tal. E aí eu traduzindo e lendo, e aí eu até conversei, foi muito bacana esse projeto, porque eu fiquei conversando com o editor o tempo todo, né? O Cid é uma autoridade em vampiro, em literatura vampiro. Daí eu falei, Cid, saquei uma coisa que eu acho que é precioso, assim. O vendedor de amuleto, talvez por estar protegidos por esses amuletos, ele enxerga a Carmilla na verdadeira aparência dela. Porque não é possível que a Carmilla seja descrita ao longo do livro inteiro e ninguém fala que ela tem dente pontiagudo. E esse cara enxerga isso, né? Então eu achei isso de uma riqueza narrativa incrível. Eu destaco isso no prefácio porque eu acho que vale a pena. Até pesquisadores disso falar assim, cara, por que ninguém enxerga a Carmilla como ela é? Né? Então ele consegue ser, na minha opinião, modestíssima opinião mesmo, o Le Fanu ele consegue ser imensamente mais sofisticado do que o Bram Stoker, que vem muito tempo depois, em que ele vai usar a questão do hipnotismo, né, desse poder do Drácula escravizar as pessoas, tal, mas que a Carmilla já tem de uma maneira extremamente mais sofisticada, na minha opinião, que ele vai inserir um personagem extremamente secundário que vai falar, ela tem dentes pontiagudos, ela é, né, um monstro, apesar de bonita na aparência e tal. Então, acho que
Acho que a pergunta original seria os desafios da tradução. Na verdade, foram as descobertas da tradução, né? Como essa passagem é rica e como eu tenho que ser fiel a ela. Mas a minha grande preocupação, digamos assim, o meu grande prazer até, foi manter esses diálogos. A Júlia falou, daí tem uma série de diálogos. Realmente tem muito diálogo, isso que é bacana, né? Então ele é moderno também por causa disso. Ele não fica só fazendo descrições genéricas do que aconteceu. Tem aquela troca de diálogos. Então os diálogos eram as coisas mais importantes. E eu lembro de ter consultado uma ou duas traduções que eu achei... É chato falar isso, mas enfim. Eu achei bem ruim mesmo a tradução dos diálogos. Parecia uma coisa meio sem alma, meio entregue de uma maneira genérica. E às vezes você coloca uma palavra a mais, você já descreve, por exemplo, o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo, papai? Você, em vez de falar, o que foi, papai? Né? E quando você coloca o que é que está acontecendo, você constrói uma noção mais, para mim, pelo menos, de uma adolescente mais mimada, mais carente, né? Que tem um linguajar meio infantil ainda, né? E ela vive sozinha no castelo desde sempre, ou seja, é razoável a gente imaginar a Laura como uma figura meio infantilizada mesmo, né? Ela fala que nunca via ninguém. Então, para mim foi isso. O prazer da tradução foi poder entregar assim duas adolescentes conversando, como a Júlia falou. Parece que estão falando sobre balada, sobre o primeiro namorado, o primeiro beijo, como que é a cidade grande. A Laura o tempo todo, o livro, né, a novela, ela é narrada para uma amiga dela de Londres. E aí ela fala o tempo todo, você que é mulher da cidade grande, não vai entender o que é morar no meio do mato sem conhecer ninguém. E ela vai deixando claro, nossa, eu queria estar lá em Londres, né? Queria estar na capital mais evoluída, mais moderna do mundo, mas estou aqui nesse meio, né, meio do nada, aqui na Estíria. Ela fica descrevendo, ela fala, o castelo mais próximo fica, não sei, 25 milhas daqui. Então o Le Fanu tem todo esse cuidado de criar esse isolamento, né? E aí claro, a gente vê que sobre o torna ela ponto de uma vista de uma vítima, né? adolescente. Total. Uma vítima, né, potencial. Então é isso. Passando rapidamente pela tradução, foi mais prazer, né? Um pouco de preocupação no início, mas a satisfação de traduzir um autor tão talentoso, tão espetacular. Eu outra queria coisa que eu falar achei... também, com licença, eu queria falar também sobre isso mesmo, sobre a forma como o Le Fanu escreve bem, né? Então ele vai, é o que eu falei, ele vai tecendo as coisas de modo que o leitor vai percebendo uma série de detalhes, né? E, por exemplo, naquele exemplo que o Carlos citou, né? O que está acontecendo em vez de que foi, né? Existe toda uma questão de ritmo que você dá à leitura. Então, às vezes, você dá um espaço para o leitor pensar a respeito daquela frase e não simplesmente passar como uma informação só, né? Então, eu acho que é muito importante esse tipo de detalhe na tradução, né? Respeitar aquele ritmo, inclusive, de passar a informação, de passar a sensação que o autor deu no original, né? Então, achei muito interessante o comentário do Carlos. Realmente é muito legal saber que foi feito um trabalho com esse nível, né, de cuidado. Até um conceito oriental, né? Eu acho que ma, alguma coisa assim, né? Que é dar um espaço, alguma coisa assim, não é, Júlia? Sim, o espaço, né, que pode ser preenchido tanto pelo som, quanto pela luz, quanto pelo... Né, existe o vazio, que não é simplesmente uma coisa física, mas que pode ser de várias formas, pode ser um sentimento, pode ser um som, pode ser uma cor, pode ser um cheiro, né? Então, tudo isso preenche um vazio e dá o seu ritmo, né? Então, isso é um conceito muito interessante. E acho que tem tudo a ver com a leitura, né? Porque a gente está falando com a cabeça das pessoas, né? Então, a forma como você passa a informação, eu costumo dizer assim, a forma como você escreve, você pode tornar o que você está escrevendo uma grande superprodução com riqueza de detalhes, com milhões de dólares na produção, como se fosse um filme, né? Ou então parecer um filminho de fundo de quintal, sabe? Você, com a linguagem, com as palavras, com o ritmo que você dá à linguagem, você pode tornar a sua história uma superprodução luxuosíssima, se você quiser, né?
Eu queria então que você seguisse daí. Nós estamos falando de um autor onde muitas vezes, né, se diz sobre ele que nem tudo é esclarecido, né, personagens que não voltam. Queria que você falasse, isso é uma característica do romantismo, né, escrever por fragmentos. Queria que você falasse um pouquinho o que mais te chamou atenção, que outras coisas aí te chamaram atenção nessa inconclusão, mas que a gente vê que é proposital. Sim. Eu tô um pouco assustada, porque em relação ao que o Carlos comentou, tem muita coisa que não tinha naquela tradução que eu li, né? Então, vamos ver se as coisas estão certinhas, pelo jeito. Acho que eu vou ter que comprar realmente o livro do Carlos, né? Em relação ao que eu comentei antes com o Afonso, né, é que em determinado momento, né, existem algumas informações que são passadas na novela, né, que depois não se fecham, né, não é dado nenhuma explicação, não é dado continuidade, né? E isso se torna mais evidente porque o Le Fanu, ele é muito consistente quanto a isso, em todas as outras coisas. Então, geralmente, quando, por exemplo, eu citei o baile, né, as conversas sobre o baile, isso vai dar certinho com uma informação que aparece ao final sobre o namorado da Carmila, né, que é importante. Então, como ele fecha tudo bonitinho, então o que ele deixa solto chama mais atenção, né? Isso não quer dizer que a história seja mal construída, nem nada disso. É como o Afonso falou, tem algumas coisas que realmente não se dava importância naquela época, né? Hoje em dia as pessoas falam, nossa, tem um monte de fios soltos, né? E isso parece o pior pecado do mundo, né? Mas isso é uma coisa mais recente, né? Então, por exemplo, quando surge a carruagem, né, com a Carmila, né, e a mãe, né? Depois que a mãe já foi embora, que a Carmila ficou, as duas governantas, as duas damas de companhia conversam, e uma delas disse que dentro da carruagem tinha mais uma pessoa, né? E que ela era negra, né? E com um turbante colorido, mas que ela tinha todo um ar sinistro, né? Assustador, né? E essa informação passa e não é dado nenhum sentido a ele depois, pelo menos no que eu li, né? No livro que eu li. Então, isso me chama a atenção, e também não é explicado o que aconteceu com a mãe, por exemplo, né? Porque a Camila, né, ela tem o seu desfecho. Mas e a mãe? Ela some em determinado momento da história, reaparece nas palavras de alguém que está contando, né, o que aconteceu antes, e depois não se sabe o que aconteceu com ela. Então eu falei para Afonso, aí de repente poderia ter a Carmila 2, o retorno da mãe, né? Carmila 3, né? A negra misteriosa, né? Alguma coisa por aí, né? Então, se fosse hoje em dia, acho que seria alguma coisa por aí. Eu não sei se... A próxima pergunta é bem essa, né? Por quê? A gente já está vendo aqui ao vivo a influência na literatura vampírica. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Desse papel que esse livro desempenhou, porque eu acho que são influências diferentes, né? O Bram Stoker, tudo bem, criou um personagem, criou tudo, né? Tudo isso que nós conhecemos, mas ele trouxe também um outro estilo, né? Isso que nós estávamos falando, do reflexo na janela, das imagens do pôr do sol, disso, daquilo. Tem várias influências. Queria que vocês comentassem, e também nos filmes, Carlos. Não sei se você quer comentar um pouquinho. Olha, eu queria primeiro mencionar, ótima lembrança da Júlia, desse diálogo. Eu até procurei aqui para ter certeza, que eu gosto muito da frase do sonho, que ela fala: your mother warns you to beware of the assassin. Né? É muito legal. Até na hora de traduzir, falei, cara, como que eu traduzo assassin, né? Como assassino, porque normalmente a gente vê murderer, né? A palavra assassin, ela tem um peso diferente na língua inglesa, mas claro que ali eu não ia conseguir encontrar outra solução, mas eu acho essa frase e um peso oriental também, né? E é muito evocativa, assim, essa frase. Ela parece uma coisa muito agourenta mesmo, né? Esse beware of the assassin, né? Então, de novo, só para reforçar mesmo essa tamanha riqueza de que é o texto do Le Fanu. Não tem nada ali ordinário, né? Nada vulgar. Ali é muito. Eu vou fazer um outro parêntese, uma paixão pela língua mesmo, pelo idioma. Tem um outro texto dele, que é o Pintor Chatterer, eu acho que é, né? Que eu até anotei, onde ele fala o seguinte, ó, o seu privado mundo de sonhos, né? Então, ou seja, ele também está pesquisando esse universo do inconsciente, tudo isso que
que depois vai vir com muita força, né? Ali ele é considerado, o Le Fanu, como um autor que levou o conto gótico, o romance gótico, a história do horror para o horror psicológico. Ele é um dos caras que tem essa presença do psicológico levando. Inclusive, essas percepções de sonho que a Carmila tem são muito intensos. Eu tô falando, tô ficando arrepiado, eu sou desses, né, que começa a ficar assim. E tem uma coisa, Júlia e Afonso, você falou das adaptações cinematográficas, tem uma passagem no livro que quando eu li, falei, cara, isso me deixa apavorado, eu juro que eu tô arrepiado só de lembrar dessa cena, que é quando a Laura tá deitada na cama, ela tem aquela percepção de que tem um gato enorme rastejando, só que aí ela olha, isso eu acho muito cinematográfico, ela olha do ângulo que ela está deitada na cama e ela fala que ela vê claramente o vulto de uma pessoa parado ali. E aí, numa fração de segundo, esse vulto está mais afastado. E depois mais afastado, encosta na porta e depois está do lado de fora. Isso daí é como se fosse fotogramas, como se fossem fotografias. Ela não fala que o vulto se deslocou. Ela fala que está aqui, depois está aqui, depois está aqui e depois saiu. E não existe uma adaptação cinematográfica do Carmila que tenha tido sequer tentado reproduzir isso. E a Júlia falou também de coisas modernas. A gente vê até uns filmes comerciais de fantasmas, assim, muito bem feitos, mesmo tipo Invocação do Mal, essas coisas, que tem essa ideia de você tá parado e você vê um vulto ali parado na porta. Você fala, caramba, isso é muito assustador. E daí aquele vulto se movimenta. Tem isso no Carmila, gente. Procurem essa cena, ela é absolutamente assustadora. Quando eu fui traduzir, eu falei, ferrou, eu tenho que, sabe, tem que deixar muito claro que ela vê uma imagem aqui, depois aqui, e a mulher sai pela porta sem sequer abrir a porta, né? A figura. E isso é meio que aquele, tipo, quase, sei lá, uma paralisia do sono, né? Quase o que ela vive ali, porque ela não tem. Tanto que a Carmila chega no dia seguinte, eu tive o mesmo sonho, né? Aquele jeito bem. Tive o mesmo sonho, né? Sendo que a gente fala, caramba, ela que invadiu o quarto, né? E tem uma atacou cena, a Carlos, no Entrevista com o Vampiro, logo no comecinho, quando o Lois está conversando com o menino lá, que é o jornalista, né? Que ele, para mostrar que é um vampiro, ele vai parar e vai apagar a luz. Não sei se você se lembra. Ele está no lugar, de repente ele aparece onde tem um interruptor de luz, né? Para apagar e acender a luz. Então, é um pouquinho, não exatamente claro como você ressaltou, né? Isso, mas e a Anne Rice explica isso como uma velocidade sobrenatural, né? Sim. Então, dá a impressão de que ele desapareceu num lugar e foi parar no outro, mas é que ele foi muito veloz, né? Em relação a essa cena que você ressaltou, eu queria ainda falar mais uma coisa que para mim foi profundamente aterradora, que é a ideia do vulto escorregar da cama para debaixo da cama, sabe? Isso daí, para mim, são os pesadelos de infância, sabe? De coisas que tem debaixo da cama no escuro e um vulto que escorrega. Acho que, se não me engano, tem uma cena, acho que no Drácula, que você vê o vampiro escalando a torre, né? Pela parede, pelo lado. Então, é uma coisa meio que parece uma lagartixa, algum réptil, né? Eu acho que ele desce, inclusive, isso, né? Desse de ponta cabeça, né? É mais assustador ainda. É assustador. E ele é mesmo uma sombra, né? Na cena do filme, do Drácula, né? Então, sim, aquilo, e assim como a Regan, lá no filme Exorcista, né? Ela desce a escada de costas, né? Então, essa coisa de rastejar, para mim, é altamente assustador, né? E você imagina, né? Já na Carmila tinha uma cena dessas, né? Sim, não, essa parte de que ela escorregou por baixo da cama é até um pouco, não é confusa, mas eu diria complexa, porque ela escorrega e aí eles acham que tem uma passagem ali que ela possa ter escapado, né? Então tem toda uma trama de como que ela saiu dali e tal. Eu acho assustador, mas o quanto ele pega, a gente pode dizer até um certo aspecto psicológico, porque é a Laura meio que tentando descrever um pesadelo, porque ela não está acreditando ainda que aquilo aconteceu, né? E a gente, como você mesmo falou, a gente vai pescando todas as evidências do que está rolando ali
e a Laura, tipo, a última a saber, né? Mas fala do seu livro aí, que Pessoal, eu vou ter colocou que... aí. Eu vou ter que encurtar esse assunto, porque está muito bom e a gente vai longe. Vamos falar um pouquinho dessas meninas vampiras, mortais. Por favor, Julia, conta pra gente. Então, esse é o livro que agora está à venda, né, no site da Cisco, né, cisco.com, né, www.cisco.com, né, e é uma coletânea de meus contos, mas são alguns contos antigos e alguns, na época da primeira edição, eram inéditas, né, que eu reuni de vampiras. Então, são mulheres vampiras. Mulheres com... Eu tentei brincar um pouco ou descrever o que seria a feminilidade, o feminino, através do ponto de vista de uma vampira, né? Então, o que é a maternidade, né? São aspectos muito caros à mulher, né? É a maternidade, é a cumplicidade de uma mulher com a outra, a concorrência, né, entre mulheres, né? O amor, né? O amor como... o que seria o amor? Seria um amor compartilhado, um amor protetor, um amor de amizade, né? Então, uma série de aspectos, principalmente sentimentais, que são caros à mulher, né? E cada conto desse livro aborda um tema. Então, com relação a Carmila, né, eu acho que se dá muito destaque a um relacionamento lésbico, né? Porque como são duas mulheres e a gente se acostumou a ver, né, o vampiro atacando mulheres e as mulheres vítimas de vampiros nas histórias clássicas. E ali no Flores Mortais, né, são... eu conto, em duas histórias eu abordo um pouco esse aspecto, né? Numa delas se chama Rose Mistral, que é uma vampira que ataca mulheres, né? Ela não ataca só mulheres, mas ataca preferencialmente mulheres, porque ela diz uma coisa que eu acho que tem a ver um pouco com a Carmila, e como eu disse, a Laura, num estado de solidão que ela se encontrava, sem uma companhia feminina da mesma idade, ou com mesmas aspirações, ou com mesma identificação, né, para conversar e trocar experiências, né, ela acaba se apegando a Carmila, né? E no Rose Mistral, a Rose, que é uma vampira roqueira, toda cheia de tatuagens, né? Que a aventura se passa no bairro de Pinheiros, em botecos que tocam rock and roll, tal, e ela anda por lá caçando, né? E ela ataca uma garota, né? E ela comenta, né, que ela gostava de mulheres porque existia uma entrega absoluta, que ela gostava de atacar homens, mas era a testosterona, aquela adrenalina, né, de atacar uma presa forte, né, e subjugar, né? Mas com as mulheres existia uma entrega, existia uma troca, e as mulheres se abriam inteira para ela na hora da mordida, né? E que por isso era muito difícil, às vezes, ela parar antes que elas morressem. Né? Então, esse é o ponto de vista de uma vampira, né? Então, eu acho que esse tipo de abordagem, porque muitas vezes essa completa identidade, muitas vezes você consome a outra, né? Se você é forte demais, né? E uma outra história que se chama Dance Macabre, né? São de duas irmãs vampiras, mas elas não são irmãs de sangue. Uma delas, a mais velha, experiente, poderosa, transformou a outra para fazer companhia, como uma irmã, né? Onde que pudesse fazer-lhe companhia no decorrer dos séculos, né? Mas aí essa irmã se apaixona, né? E ela sente ciúme, né? Então ela acaba, né? Aí tem o embate entre as duas irmãs, né? E na verdade isso é resultado da solidão, né? Que é um tema também muito, acho que é muito importante para a mulher, né? Porque a solidão de uma criatura como uma vampira é completa, né? É muito difícil você encontrar alguém com quem você possa se identificar, que você possa compartilhar seus segredos e que possa te entender, né? Então, essa... E por conseguinte, de todos os diferentes, né, Júlia? Você também está trabalhando essa questão da diferença. Exatamente, né? Então, eu procurei, eu acho que isso também tem a ver com a Carmila, né? Que
talvez exista, por lado da Carmila mesmo, né, uma necessidade também de talvez combater essa solidão, que ela deve ser uma criatura muito, muito, muito solitária. Né? E, às vezes, quando ela se apaixona por uma menina como a Laura, mas seja uma procura por ela, de uma certa forma, né, diminuir essa solidão. Só que, nesse processo, ela acaba consumindo a pessoa amada, né? Lembrei isso. acho que Nossa. talvez o melhor diálogo que tem no Carmila, que é quando a Carmila fala que você vai morrer por mim e o amor vai morrer também, e meio que é um convite ali a morte mesmo, né? É Sim. muito E é complexo, muito bom. nessa hora que a gente falava, Laura, você não sabe, você não vai Laura! entender o que ela está falando. Acorda, Brasil, né? Ou então a gente fica naquela, vamos embora juntos, que a gente tá torcendo por Isso, vocês. Né, porque a exatamente. gente carrega toda uma cultura moderna, né, do século XX, que tem essa camada de romance mesmo em torno dos vampiros. Então a gente pensa assim, vai acabar tudo bem, né? Mas ela tem um discurso assim, absolutamente mórbido de induzir ela ao suicídio mesmo. Né? Tem algumas adaptações para o cinema que investem bastante nisso, nesse caráter nocivo da Carmila, não só como uma potencial predadora, mas como alguém que pode induzir alguém a um estado de depressão, de desespero e até de suicídio, né? Então, Sim. E eu acho é que a muito esposa do complexo. Le Fanu teve, né, problemas assim psiquiátricos, ela acabou morrendo, né? Ela teve... Ela teve uma morte mal explicada, que ela sofreu uma crise nervosa e morreu no dia seguinte, mas ela tinha problemas de emocionais mesmo, morreu, se eu não me engano, com 38 anos, e aí ele entrou em depressão, também passou um período de sofrimento ali e tal, só voltou a escrever mais tarde, tem toda uma história. E também só para deixar registrado, quando eu fui fazer aquele breve perfil biográfico do Le Fanu, me chamou a atenção nisso, né? É que ele publicou esse livro em 1872, né, que é o In a Glass Darkly, que reúne esses 5, se não me engano, 5 novelas, e ele morre no ano seguinte, em 1873. Então até eu faço questão de destacar isso. O livro foi um grande sucesso, mas ele não desfrutou isso, né? Então às vezes a gente tece, né, na mente, assim, o cara ficou ali só sentado admirando o sucesso do Carmilla, como foi o Bram Stoker, que morreu em 1912, então ele teve ali 15 anos, né, curtindo o sucesso do Drácula e tal. Mas o Le Fanu não, publicou e morreu. Então, fica uma coisa Vamos assim, aproveitar e tipo, falar um pouquinho tudo é então posterior, né? desse. Vamos falar um pouquinho desse Em um Espelho Escuro. E você traduziu mais um conto desse livro, é isso? Isso, quando a gente faz esses tipos de publicação, né, principalmente pela Clepsidra, a gente faz em financiamento coletivo, então foi um projeto no Catarse, e a gente sempre enriquece com extras, né, inclusive arrebentou esse financiamento, acho que em menos de 24 horas deu 100% já. Aí é só ir melhorando o livro, só acrescentando coisas. E aí a gente falou, vamos colocar algo extra do Le Fanu. Só que do In a Glass Darkly só existia um conto, né, uma história ali que nunca tinha sido traduzido para o português. E aí a gente falou, não, vamos nessa, simplesmente. O Otero Chá Verde, o Familiar e o Quarto do Dragão Voador, tal. Se eu não me engano, eram esses. E aí tinha aquele Mr. Justice Harbottle, né, que a gente traduziu como Juiz Harbottle, que é um juiz corrupto pra caramba, mas assim, do nível mais cruel imaginável, que ele pegava gente em situação de rua e condenava à morte, assim, uma coisa totalmente asquerosa, e é um velho bem nojento, tal. Ele é meio cômico, esse conto, porque ele faz umas descrições tão repulsivas, assim, que né, os hábitos nojentos dele, tá sempre fungando, tá sempre com, sei lá, nariz escorrendo, então você começa a imaginar a pessoa mais detestável possível, sempre bebendo, tal. E aí ele tá indo num evento de gala, ele adormece na carruagem, e essa carruagem sai disparada e leva ele para o meio de um pântano, onde ele vai ser julgado, né? Ele é um juiz que vai ser julgado pelos crimes injustos dele. Aí passa por todo um processo, aí não vou contar spoiler, mas ele é punido por ter sido esse canalha,
né, em vida, e aí é uma espécie de lenda, né, de história de fantasma que atribui a essa casa onde ele morava. É tudo uma coisa muito bem estruturadinha, assim. Mas foi muito legal traduzir isso. Daí ele entra como um extra no livro, porque que a gente chama das metas estendidas, né? Vai deixando melhor, mais pessoas vão apoiando, todo mundo sai ganhando, porque o livro engrossa. Inclusive, ele é bem grossinho, né? Ele faz parte de uma Mostra os mangás aí pra gente. Vou mostrar sim. Ele é parte de uma coleção, os dois foram lançados juntos, né? Junto com A Morta Apaixonada, né? E A Morta Apaixonada acabou ficando mais fininho. Não dá para aparentemente não dá para ver muita diferença, mas eles são bem diferentes. E talvez assim dê para ver que um é mais grossinho que o outro. Então são esses dois, os dois são maravilhosos. E a ilustração é da Carolina Murta. Deixa eu aceitar aqui. E ele é todo bem cuidado, porque principalmente as meninas da Wish, elas têm um cuidado estético maravilhoso, assim, então é meio difícil de manusear, mas, ó, inclusive aqui destaca, né, o Carmila e o Juiz Harbottom. E aí ele é inteirinho, ilustrado pela Carmila, pela Carolina, Carolina Murta, e aí tem um pós-fácil enorme que eu fiz aqui, que eu falo das adaptações cinematográficas e para vídeo, para televisão, tal. Tem uma nota biográfica dele, escrito pela Renata Filipov. Aqui não fui eu que fiz, mas aí quando chegamos, aqui até me perdi. Ele é bem cheio de coisas. A adaptação da Carmila, vou mostrar uma que tem foto aqui, que é o filme italiano, Túmulo do Horror, né? Aqui é antes do Juiz Harbottom, é no meio, né? Que tem. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma foto legal. Inclusive virou aqui, encontrei, da série. Inclusive, falando da questão LGBT, né? Virou uma web series que é uma fofura. É completamente fora do meu público, de um homem de 50 anos, tal, mas eu adorei assistir. Chama Carmila, é produzido como uma Tá web lindo, series. né? É lindo, é super Tá fofo, muito assim, lindo. você fica torcendo pelas meninas o tempo todo. Episódios de 4, 5, 8 minutos, virou longa-metragem. Teve uma coisa muito bacana, principalmente para, né, anglófonos. Durante a pandemia, pegaram as duas atrizes que fazem a Camila e a Laura, e elas, na casa delas, cada uma leu um capítulo do Carmila alternadamente. E eles publicaram no site. Eu dou o endereço no pós-fácil. Então, para a série de 2016, se eu não me engano, até 2018, ou seja, é pré-pandemia, mas como a popularidade ainda estava em alta da série, eles falavam, tá todo mundo em casa, né? Vamos contratar as meninas, elas pegavam o livro e ficavam lendo, na casa delas mesmo. Então ficou super bacana, e isso acabou sendo algo que foi super gostoso de descobrir, assim, um público novo. E eu acabei descobrindo que tinha gente que só conhecia essa Carmila, que nem sabia que vinha num livro, né? Então, é a prova de que uma web series LGBT ali, né, ganhou um monte de prêmios em festivais voltados ao público queer, assim. Então, foi super reconhecido, uma coisa super positiva. Eles mudam a trama para fazer com que a Carmila não seja essa figura abominável, ela é dominada pela reitora, que é a vampira Mor, né? Como a Júlia indicou, sempre tem uma vampira Mor ali, alguém que controla essas coisas, né? Então foi super legal, foi uma baita descoberta para mim. Eu adoro fazer pesquisa, né? Então grande parte das adaptações eu descobri. E aí a gente tá Bom, pessoal, gravando aqui. vocês têm que almoçar, tem que liberar vocês. Senão Não, tem eu, juiz aqui eu na ia minha falar porta. disso, né? A gente tá aqui gravando sexta-feira, dia 18, e eu tô, por coincidência, né? Faz muito tempo que a gente tá combinando esse papo, mas por coincidência vai acontecer a semana que vem, dia 22, 23, depois 29 e 30, exatamente um curso meu online pelo MIS sobre um século de vampiros, porque Nosferatu é de 1922, então em 2022 a gente completa aí 100 anos. E mesmo que quem esteja vendo isso aqui já tenha passado
o curso, que é muito provável. Eu deixo um convite para vocês que gostam, principalmente de cinema, que visitem constantemente aí esse espaço de cursos do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo. São cursos online, eu fazia presencialmente, mas durante a pandemia a gente acabou adaptando e eu peguei gosto de fazer online, porque eu gosto muito de falar. E eu tô sempre com esses cursos, eles sempre pedem alguma coisa. Eu fiz um recentemente de horror italiano, mais para frente vou fazer um sobre slasher, e horror brasileiro, horror negro, né, representatividade negra no horror. Então tudo que envolve o cinema fantástico me interessa demais. E aí quem quiser também saber de outras atividades minhas, de repente mais livros que eu esteja traduzindo ou colaborando, é só me procurar, principalmente no Instagram, apesar que eu não sou muito ativo em redes sociais, mas eu consigo receber a mensagem, né? Se alguém chegar lá e falar, né, me seguir ou qualquer coisa assim, vai saber das atividades, porque eu estou sempre divulgando os projetos, né, os livros em que eu publico alguma coisa, ou catarse de amigos, ou canais, seja lá o que for, né? É isso que nos sustenta, né? Como eu falei, conheço a Júlia há 20 anos e a gente continua aí batalhando cada um num lado, mas lutando ali por um tema tão fabuloso, né, tão sedutor, que é o horror, o fantástico, os vampiros e assim por diante. Vamos deixar aqui embaixo o teu Instagram. Muito obrigado, Carlos. Júlia, por favor, dê seus contatos aí, alguma outra dica de leitura que você queira passar. Tá mutado, Júlia, por favor. Eu acho que tá mutado seu microfone, Júlia. Parece sim. Desculpe. Eu queria deixar aqui as dicas da editora Cisco, né, que agora eu estou publicando por lá, e é uma editora pequenininha, criada por um amigo meu, escritor Walter Tierno, né? É escritor fazendo editora, então vamos lá, vamos ver, né? E durante a pandemia ele teve a coragem de abrir uma editora pequenininha, né? Ele me deu o prazer de publicar alguma coisa minha lá, né? E ele tem uma série de livros muito bons. Então, vou começar pelos aqueles que eu participo, né? Além do Flores Mortais, que vocês viram lá. Flores Mortais é uma edição que tem as minhas ilustrações, que quando eu me apresentei, esqueci de dizer que eu também sou ilustradora, né? Então, cada conto tem a vampira, né, que é a protagonista, né, retratada pela autora, que sou eu, né? E tem a coletânea Fofelinos, né, que são tudo a respeito de gatos. É uma coletânea de contos e de quadrinhos e de cases contados por gateiros e até textos, né, informativos sobre gatos, né? É uma miscelânea que quer dizer tudo sobre fofelinos, que são esses fofos, os felinos, né? Então, eu participo lá com uma história em quadrinhos, é primeiro quadrinhos que eu publico, né? E eu tive o prazer de retratar uma história real, né, de uma garota que é autista, né, e a família adotou um gatinho. Então, graças a esse gatinho, ela consegue falar a primeira frase, né? Ela já era uma menina de 4, 5 anos, mas ela nunca tinha formulado uma frase completa, né? E ela fala a primeira frase por causa do gatinho. Então, é uma história muito fofa mesmo, né? Que eu tive o prazer de deixar de lado as minhas roupas pretas, os dentões, né? E escrever uma história muito bonitinha, né? Então, toda a renda da primeira edição desse livro vai para uma ONG chamada Gatópolis, né, de adoção de gatos. Inclusive, essa história do gatinho é uma história real, contada pelo pessoal do Gatópolis, né? E depois tem vários livros do próprio Walter, que ele é muito bom, e a área dele é folclore brasileiro também, né? Então, ele tem um livro muito bom chamado Cira e o Velho. A Cira é filha do Cobra Norato, né? E o velho é o Domingos Jorge Velho, o bandeirante, né? Então, é uma aventura no Brasil colonial, com toda a emoção das histórias modernas e bem escritas, né? Mas usando personagens brasileiros, né?
Existe também um outro livro dele muito bom, que inclusive foi finalista, né? Olha só, é uma ilustração minha. Essa é a Kaori. Pode né? repetir? Assim, a Cira e o Velho, que é do Walter Tierno, né, que é essa aventura Brasil-Colônia, com criaturas do folclore brasileiro. Né? E tem um outro livro dele que foi finalista do Prêmio Jabuti, agora, se não me engano, no ano passado, que se chama Um Anjo na Gaiola, né, que também é muito bom. E na área de vampiros, né, eu gostaria de sugerir, né, um livro que eu li, eu não sei nem se está por aí, mas de repente em bibliotecas vocês podem encontrar, né? Que é o Vampiro que Descobriu o Brasil. Eu adoro essa história, né? É uma história eu nem sei o nome do autor, que fui pegar meio de surpresa aqui. Eu vou até dar uma olhadinha aqui. Mas é uma história de um vampiro que vem nos navios do Pedro Álvares Cabral e chega ao Brasil e vem acompanhando toda a história do brasileira sendo um vampiro, né? Que é muito engraçado. Vocês podem aproveitar e ler o meu, que é Mercúrio. Chama Ivan Jaffe, né? Ivan Jaffe. Outro livro muito bom que eu também, de vampiros, que eu quero indicar, é O Vampiro da Mata Atlântica, da minha amiga Marta Gel, né? O Vampiro da Mata Atlântica, ele tem uma mistura, né, entre a ciência e, vamos dizer, o lado do vampirismo, né, que não é nada científico. O Vampiro da Mata Atlântica conta a história de dois biólogos que estão na Mata Atlântica, né, fazendo uma pesquisa sobre os espécimes em extinção, etc, etc. E aí eles acabam encontrando um vampiro, mas aquele vampiro clássico, sabe, feio, desdentado, ele anda como se fosse um mendigo, todo sujo, usa sandália havaiana, né? E ele tem todos os trejeitos daqueles vampiros do folclore, né? Então, por exemplo, se você jogar um monte de feijões na frente dele, ele tem que parar para ficar contando, e conseguir contar todos os feijões. Mas então tem algumas coisas engraçadas do folclore vampiresco, né, que a Marta coloca em ação ali na história para dar emoção, né? Mas é uma história muito legal, chama O Vampiro da Mata Atlântica, né? Acho que pode ser por aí, né? Tá bom. Nossa, gente, foi incrível. Olha, vocês são maravilhosos, vocês têm que voltar. Aliás, vocês vão voltar, né, para falar sobre o Polidori, já tá aí no destino já. Pessoal, foi um prazer enorme. Carlos, muito obrigado. Júlia, muito obrigado. Querem dar um tchauzinho? Eu fiquei muito contente de participar. Foi um prazer falar com o Carlos. A gente sempre se encontrou, às vezes, em bate-papo, mas assim, um estava no auditório e o outro lá em cima. A gente nunca teve a oportunidade de conversar, né? A gente tem esse amigo em comum, que é o Cid Vale, né? Que é uma pessoa muito querida, né? E que realmente foi um prazer, Carlos. Foi muito bom te conhecer. E participar com você, né, Afonso, pela primeira vez, né, aqui nos seus bate-papos. Quero te parabenizar, né, pelo cuidado que você tem com os convidados, de prepará-los, de conversar antes, de desenvolver o tema, né? Eu acho que foi um processo muito profissional, muito, muito legal. Não, Obrigado, eu repito tudo que a Júlia falou também. Foi um prazer imenso poder participar, sim, né? Logo no nosso primeiro encontro, a gente poder realmente trocar impressões, né? E foi incrível. E também parabenizar o Afonso, porque fazer uma pequena crítica aqui. Tem muito evento, né, muito espaço criado para literatura que acaba falando de outras coisas que não é literatura, né? Então eu, como um cara do cinema, fiquei contente em a gente não ficar falando muito de cinema, não, porque eu quero falar do livro, da literatura, da riqueza, né, da origem nobre, né, de muitos desses personagens. A Júlia falou do vampiro histórico, né? Aquela criatura nojenta que sai do túmulo. Então tem muita coisa para a gente resgatar que é do folclore, que é da crendice, né? Que são daqueles relatórios
sensacionalistas de manifestações vampíricas, e depois a gente vai chegando no Polidori, depois no Le Fanu, no Stoker. Então a literatura ela é rica demais para a gente permitir que ela fique sujeita ou submissa às interpretações audiovisuais, né? Embora eu ame o cinema, eu vou fazer esse curso sobre o cinema vampírico, mas também vou enfatizar a origem literária e folclórica, né? Toda a primeira aula vai ser voltada a isso. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, mas também uma pequena crítica para quem começa a falar de livro e de repente já está falando que adora a adaptação do Coppola e que adora o Christopher Lee, o Bela Lugosi. A gente ama todos eles, mas na hora de falar de literatura é importante que a literatura nunca saia do foco central. Olha, foi um prazer enorme. Então, agradeço a todos que vão assistir essa gravação. Podem deixar perguntas embaixo da descrição. Lembre que nós temos várias playlists aí sobre Drácula, sobre, enfim, literatura. Contribuam com o Pix, né? É sempre um apoio. Temos agora os assinantes para ajudar a manter o canal. Agradeço muitíssimo a vocês. Obrigado, Carlos. Obrigado, Júlia. E obrigado a todos aí que vão assistir. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.